Aí, voltou. Pronto, voltou. Travou. Aí. Ótimo. E aí, vamos lá, se apresenta Bora. aí para nós, para as pessoas. Vamos. Então, meu nome é Priscila. Formei em 2018 lá em Colatina, junto com o Tainá. Éramos dupla parceira de faculdade. Depois eu fiz clínica médica em Patinga, 2 anos. E depois fiz endócrino em BH, na UFMG. Terminei agora, esse ano. Junto com a minha neném, né? Terminamos juntas a residência. Tive uma neném agora em janeiro e estamos aí, seguindo. Exatamente, que bom, gente. Vocês não têm noção o quanto eu tô feliz Uhum. da gente estar hoje aqui, né, amiga, depois dessa trajetória toda. Tô emocionada, mas eu não vou deixar para chorar no final. Ah, minha filha, a mãe chora qualquer hora. Pois é. Bom, e nós decidimos falar sobre esse Vamos. tema, né, que é diabetes gestacional, que é tão comum atualmente e que a gente negligencia tanto. Assim, aqui onde eu tô, praticamente não existe diagnóstico de diabetes gestacional, sabe? As Uhum. pessoas falam, não, isso daí não é nada não, você deve ter comido um doce essa semana, ou antes de fazer o exame. E as pessoas não dão a devida importância para esse diagnóstico que é tão sério para o bom desfecho da gravidez, né? Para a evolução aí dessa gravidez e para o futuro dessa mulher e desse bebê. Do bebê. Então fala aí um pouquinho para nós. Então, o diabetes gestacional, ele pode ser diagnosticado tanto no início da gestação, né? A partir da primeira consulta de pré-natal já é solicitada a glicemia de jejum. Então, aí começa o rastreio, né? O primeiro exame. Se der negativo, a gente faz o rastreio a partir de 24 semanas, de 24 a 28 semanas, que é com o TOTG, né? Que é o líquido. Para quem não sabe, é um líquidozinho que a gente toma, colhe o exame em jejum, 1 hora após tomar o líquido e 2 horas após o líquido, e a gente avalia esse resultado, né, para dar o diagnóstico de diabetes gestacional. Quando ele é diagnosticado no iniciozinho, assim, a partir da primeira consulta, do primeiro exame, normalmente a gente fala que é um diabetes gestacional mais precoce, né? Porque o mais comum mesmo é a partir do segundo trimestre, né? A partir de 24 semanas, 24 a 28 semanas, que é quando os próprios hormônios, né, da placenta aumenta essa dificuldade da insulina agir, né? Criando uma resistência à insulina, e aí pode, né, ter o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, temos esses dois parâmetros, né, esses dois diagnósticos que podem ser dados no início ou na metade, né, da gestação para frente. Isso. E quando a gente solicita essa glicemia na primeira consulta, às vezes tem uma dúvida, né, em relação ao diagnóstico, porque o diagnóstico na gravidez é diferente da pessoa não grávida. Uhum. Então, o valor é diferente, né? Quando no primeira bateria de exames, a glicemia de jejum vem igual ou maior a 92 do que 92, a gente já diagnostica diabetes. E às vezes as pessoas ficam, nossa, mas não vai pedir uma contraprova? Ou, nossa, mas deu tão pertinho, será que é mesmo? Né? E Uhum. assim, a gente às vezes vê muito, vários colegas pedindo para repetir a glicemia de jejum, e algumas vezes vai repetindo até dá normal para falar que está normal. E não é bem assim, né? Então, quando a gente diagnostica logo ali no primeiro trimestre, a gente já tem, inclusive, a tendência de ser uma diabetes que pode trazer mais complicações para essa gravidez e fala mais a favor de hábitos prévios, né? Sim, com certeza. Normalmente, depende muito do valor, mas assim, esse diabetes gestacional mais precoce tende a ter necessidade de tratamento medicamentoso, né, que é a insulina. Então, mesmo que assim, eu já vi muitos colegas fazendo, né, veio uma glicemia de jejum, por exemplo, 92. Então, a gente já tem um diagnóstico. Mesmo que tenha a suspeita de, comeu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, né, próximo ali ao dia da coleta do exame,
é indicado manter a monitorização pela ponta de dedo, né, que é a glicemia capilar que a gente chama. Então, eu tenho dúvida, será que é mesmo? Será que não é? Tem que pedir uma nova glicemia de jejum para ter certeza? Não, é o diagnóstico. E aí vamos monitorar com a glicemia capilar, né, que é a ponta de dedo que a gente chama, para ver, a partir daí a gente vai ver, vai continuar normal, vai vir aumentar, tem tendência, não tem. Realmente foi alguma coisa que aconteceu naquele dia, que só aquela que deu 92 e as outras não deram mais. Ok, mas isso tem que ser vigiado, né? Isso tem que ser feito. Então tem o diagnóstico. Não tem jeito mesmo, né? É difícil. Eu lembro que a minha deu 90. Minha primeira glicemia de jejum. E eu tava bem no iniciozinho. Eu tinha feito um plantão, saí do plantão, um plantão noturno, saí do plantão e fui coletar. Aí deu 90. Eu falei, nossa, não é possível que logo comigo vou dar diabetes gestacional. Mas não, deu tudo certo. Tem gente que fala, né, sobre a questão do cortisol, né, assim, principalmente quem dá plantão, a gente vê realmente mulheres que dão plantão noturno, que trabalham, né, à noite, é, tendem a ter uma glicemia um pouco mais alta quando tem o diagnóstico de diabetes, né? É umas intervenções diferentes que a gente faz com elas, por conta do cortisol. Mas, no meu caso, não sei se foi, mas não deu 92, né, Tainá? Não deu 92, mas eu passei a ver. Mas Apelo. se tivesse dado, eu ia ter que monitorar com a ponta de dedo para acompanhar. E quantas vezes a gente tem que monitorar essa ponta de dedo em casa? Isso também é uma coisa que Então, às vezes as dúvida, né? pessoas acham que a gente está fazendo maldade, mas não é Não é maldade. maldade. Às vezes eu falo a quantidade, não, tem que furar o dedo. Nossa, mas eu vou fazer isso, furar meu dedo, esse tanto de vezes. E aí, o que É. é que eu faço? Não, eu vou repetir para ver se vem normal. E aí, como é que tem que fazer? Então, a gente divide muito assim. Então, a gente teve o diagnóstico, a partir do diagnóstico, seja né, na primeira consulta, ou seja, a partir do TOTG, a gente vai fazer inicialmente 4 vezes. Jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar. E aí, isso no tratamento não medicamentoso, né? Então, qual é o primeiro tratamento? Mudança do estilo de vida, alimentação e atividade física, né? Vai ser sempre a base, independente se você precisar de insulina, né? De tratamento medicamentoso, exercício físico e melhora da alimentação. Então, como que nós vamos fazer? Teve o diagnóstico, monitorar glicemia capilar, fazer ponta de dedo 4 vezes no dia. Jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço, 1 hora após jantar. Vamos fazer isso por 2 semanas, né? Com atividade física e melhora da alimentação. Se não houve melhora, né? Se em alguma dessas glicemias manteve-se alterada, aí a gente entra com a insulina, né? Que é a primeira escolha para o diagnóstico né? O tratamento do diabetes gestacional. E se tiver que usar insulina, aí são 6 vezes ao dia que a gente olha. Jejum, pós-café, antes do almoço, pós-almoço, antes do jantar e pós-jantar. Porque a gente tem que monitorar de perto, né? Temos o risco de hipoglicemia, uso de insulina. Então, aí realmente é mais enjoadinho. Tem até, não sei se você sabe, né, Tainá, assim, se tem muito uso do Libre, que é aquele sensor contínuo da glicose. Ele é um pouco polêmico. Por quê? Exatamente. Polemicíssimo isso daí. Ele é muito polêmico. Para quem não tem diabetes gestacional, né, ele é super, hiper recomendado. O Libre, gente, é um sensor que a gente cola na pele, assim, no braço, e não precisa furar o dedo para olhar a glicemia. Então, a gente passa o sensor, e aí a gente cola o sensor e passa o aparelhinho para ver a glicose, né? Só que a ponta de dedo é muito mais sensível, porque a gente vê a glicemia direto no sangue. E o aparelhinho é como se ele visse a glicemia debaixo da pele, né? Para falar mais fácil, assim, debaixo da pele. Então, pode dar algumas diferenças, né, durante a gestação. E na gestação, a gente não pode fugir muito da nossa meta de glicemia, né? Porque a gente tem complicações que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, às vezes o sensor dá um pouquinho mais baixo, a ponta de dedo dá um pouquinho mais alta, isso é esperado, mas o que é importante? Pode usar o sensor? Pode.
mas não exclui a necessidade da glicemia capilar. Então, quem está achando que vai usar o sensor e não vai mais furar o dedo, isso não vai acontecer, porque tem que fazer os dois. Tudo bem, pode olhar mais vezes pelo sensor, né? Mais do que o habitual, sim, mas tem que fazer a ponta de dedo também. Então, né, tem gente que prefere, tem gente que não prefere, né? Mais pelo custo, né, Tainá? Então, o mais comum, o mais básico, vamos pela ponta de dedo mesmo. É o mais correto na gestação. É. E assim, isso é muito sério, porque às vezes, às vezes não, a gente olha para a grávida e tem dó, né? Muita gente fala, coitadinha, vai ter que furar o dedo. E a família às vezes acha que eu estou fazendo maldade. Não, tem que furar, não tem jeito. E a gente tende muito a gravidez é um momento muito delicado e que as pessoas querem fazer todos os desejos da grávida. Às vezes ela não tá nem com vontade de comer, mas a mãe, a avó leva pudim para ela porque ela tá grávida. E a gente tem uma cultura, né, de ter que comer por dois, de, nossa, a grávida não pode isso, não pode aquilo, e não pode fazer atividade física, tem que ficar em repouso, né? Muitos colegas obstetras ainda recomendam repouso no primeiro trimestre de gravidez, e isso, às vezes, a paciente já tem um diagnóstico que não foi dado, ainda é recomendada ficar de repouso no primeiro trimestre. E ainda tem todo esse contexto, né, cultural aí de alimentação inadequada. Por isso que a gente tem muitos desfechos ruins com diabetes gestacional. E às vezes, assim, eu tenho certas críticas aí em relação ao livro justamente por causa disso. Porque a gente não pode, essas flutuações são muito delicadas. E a gente acaba talvez perdendo aí esse manejo, né? Uhum. Então, às vezes, existe mesmo. Tem até algumas nutricionistas que me falam: não, manda os seus pacientes para mim, para eu botar livre. E eu fico, não sei, porque já é difícil conseguir todas as medidas, fazer com que elas entendam que precisa medir realmente. E algumas falam: nossa, mas você me assustou quando eu falo da importância, né, e do que pode causar. Mas a Uhum. gente precisa falar a verdade, porque a grande maioria não teve um preparo antes de engravidar, não sabe da importância do cuidado pré-gestacional para a gente Uhum. prevenir justamente isso, né? Eu falo por mim também, que você falando aí da sua glicemia, ano passado, antes de casar, né, eu falei, eu devo querer engravidar aí nos próximos anos, vou fazer aqui uns exames para ver quanto é que tá. E aí veio minha glicemia de jejum 95. Eu falei, meu Deus, então vamos lá, ainda bem que eu tô com o Dil, vamos mudar essa chavinha aí, porque ainda mais aí assim, né? A gente entende que as pessoas têm vida corrida e como que vai fazer para medir todas essas vezes. Então, realmente não é fácil. Não. Mas eu entendo isso e pensei comigo mesma. Eu falei, não, de jeito nenhum, vamos mudar isso antes de engravidar. E as pessoas não têm essa informação, na grande maioria, né? Por isso que a gente sempre bate aí na tecla de melhorar os hábitos de vida, fazer uma consulta pré-concepcional realmente, para a O gente ter planejamento gestacional, né, Tainá? o planejamento é fundamental. E hoje a gente ainda tem muitas gestações não planejadas, ou gestações que até foram planejadas, mas não tiveram esse acompanhamento, né, que a Uhum. gente tem antes de engravidar. E hoje atendi uma paciente que eu falei, não, eu vou falar de você hoje na live. Ela teve um filho e depois engravidou de novo, teve um aborto, e aí nessa ocasião do aborto ela tinha um diagnóstico de diabetes gestacional, tinha um diagnóstico também de hipotireoidismo, e aí evoluiu para um aborto. Ela foi comigo depois, a gente mudou tudo, foi para a Nutri, fez atividade física, e hoje ela levou o TOTG, o resultado, veio normal a glicemia de primeiro trimestre, TOTG perfeito, continua malhando a gravidez toda. Hoje ela está com 32 semanas, se não me engano.
e maravilhosa, assim. Então, a gente fez essa preparação antes de engravidar justamente para prevenir um mau desfecho de novo, né? A melhor opção é iniciar a mudança de estilo de vida, né, Tainá, antes da gestação mesmo, né? Por quê? Algumas mulheres já têm os fatores de risco, né? Então, para quem não sabe, obesidade, a própria idade materna, né? Então, mulheres um pouco mais velhas já têm essa predisposição, né? Já pode acontecer, é um fator de risco para diabetes gestacional. Então, a obesidade, o próprio sobrepeso, história familiar e até mulheres que têm SOP, né? Que já têm uma resistência insulínica, elas têm um fator de risco para elas terem um diabetes gestacional. Então, melhor coisa, prevenção, né? Planejamento. Então, antes de qualquer coisa, iniciar um estilo de vida mesmo, que na maioria das vezes, Tainá, principalmente, né, quando é um diabetes gestacional controlado com mudança do estilo de vida, a mulher leva isso, né? Assim, é engraçado que depois que elas voltam, né, para fazer o controle, elas voltam e falam assim, nossa, eu continuo fazendo o que eu estava fazendo, eu continuo comendo desse jeito, eu continuo fazendo atividade física. Então, assim, acaba que isso, a mudança durante a gestação, ela acaba levando para depois da gestação, né? Então, por que não começar antes? Né? Por que não tentar antes? Então, realmente falta, né, essa conversa, realmente falta essa orientação, tanto por parte dos profissionais de saúde, né? Não estou falando só pelos médicos, estou falando dos profissionais no geral para a gente planejar isso daí e iniciar uma mudança de estilo de vida, não só para a gestação, né, mas para depois também continuar. Exatamente. E outros fatores, assim, a SOP também ela é uma doença que é muito delicada, né? Tem muitas questões envolvidas. E ela por si só já aumenta o risco de diabetes, né? E de pré-eclâmpsia e de outras complicações na gravidez. A história familiar, a história prévia, né? Mulheres que tiveram bebês gigantes, 4 quilos, 4,5 quilos, ou que tiveram um mau desfecho, às vezes um óbito fetal prévio, um aborto. Eu recebo muitas perguntas, muitas pacientes que perguntam e questionam sobre causas para o aborto. E a hiperglicemia, a diabetes gestacional é uma das principais causas, porque é um ambiente hostil ali para o desenvolvimento desse embrião e realmente pode evoluir para um aborto, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo, e óbitos fetais. Então, são desfechos que são muito tristes para a gente, assim, da obstetrícia. Além dos óbitos fetais, óbitos neonatais também por hipoglicemia. Tem lugar que não tem UTI neonatal, não tem assistência para esses bebês que nascem de mães diabéticas fora de controle, né? E acabam evoluindo para uma hipoglicemia grave. Esses bebês também têm mais chances de malformação Uhum. física mesmo e de desenvolver outros distúrbios durante a vida, né? Obesidade, síndrome Metabólico. metabólica. Além disso, o parto. As pessoas perguntam, tá, mas eu tenho diabetes gestacional e eu vou poder ter parto normal ou eu preciso de cesárea? Isso depende muito do controle, né? Porque às vezes, quando a gente não consegue controlar a diabetes gestacional, esses bebês vão crescer muito. E o problema da diabetes gestacional é que eles não crescem em comprimento, eles crescem de cintura, de circunferência abdominal. Então, se a circunferência abdominal está grande, o ombro também vai estar grande. E esse bebê, ele tem mais chance de ter várias complicações no parto, e a principal delas é a distócia de ombros, que é quando sai a cabeça e o ombro fica agarrado. Às vezes até mesmo bebês que não são tão grandes, mas o controle ficou meio ali, mais ou menos, eles acumulam muita gordura no abdômen e tórax e aumenta a chance de distócia de ombros. A distócia de ombros é muito grave, ela pode causar traumas, fraturas nesse bebê, ela pode causar óbito fetal também e Uhum. neonatal, pode causar hipóxia cerebral grave com sequelas, né? Sequelas no braço, que às vezes a clavícula quebra para tirar esse bebê. E não é um desfecho que tem como prever. A literatura fala que em mães diabéticas, quando a gente tem um ultrassom com um peso estimado
de 4,5 kg, aí a gente precisa realmente indicar cesárea, porque a chance de distócia de ombros é maior. E não se engane achando que a extração fetal na cesárea é fácil, porque não é. São bebês que têm muita dificuldade para a gente extrair, que são bebês muito grandes e eles nascem também com dificuldade para respirar, né? Fazem síndrome do desconforto respiratório. Então, não é uma situação fácil, é super difícil. Inclusive, as pediatras sempre falam que os bebês que nascem, que são vítimas da pré-eclâmpsia, nascem melhor do que os vítimas de diabetes. Porque a pré-eclâmpsia ela já causa um sofrimento crônico intrauterino e a diabetes, esse bebê está recebendo uma grande quantidade de glicose ali o tempo todo, que quando corta o cordão, eles têm muita dificuldade de manter. E faz muita síndrome respiratória, desconforto respiratório, e são difíceis mesmo de estabilizar. Então, não é chatice nossa, né, quando a gente fala dos perigos da diabetes. E esses bebês, quando têm óbito fetal, eles não são como os bebês da pré-eclâmpsia que vão piorando o Doppler, por exemplo, ou que a gente percebe que eles estão reduzindo ali o percentil ou não estão crescendo. Eles morrem subitamente. Isso que é o pior, porque assim, a gente avisa, a gente fala, a gente repete, às vezes as pessoas mentem a glicemia, né? Pois é. O Quantas que que vezes a gente acontece? pega o aparelhinho, pode falar. Isso que eu ia falar sobre o aparelho, gente. Parece que a gente duvida, né? Assim, nossa, duvidando de mim. Mas não é assim, né? Mas acontece, não é todo mundo, mas acontece, né? Então, assim, a gente tem que, é uma obrigação nossa como médica, olhar as glicemias, conferir as glicemias dele com glicosímetro. Às vezes até anotou errado, ou anotou uma data, um horário, alguma coisa errada, que isso modifica também. Então a gente tem que conferir, não é ser chato, é ter cuidado, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? Num dia você come tudo que você quer, você, né? Você vive normal. No outro dia você tem que ter horário para comer, você tem que ter horário para você olhar a glicemia, você tem que ter horário, né, para dormir, a hora que você vai comer, principalmente quem usa insulina, o horário, tantos minutos antes. Tanana. Então, assim, é difícil, não é fácil. Então, assim, às vezes as pessoas se auto-sabotam, né? É, ah, um exemplo, só ontem que eu comi, só no jantar, né? Comi uma sobremesa, eu estava com muita vontade, comi uma sobremesa, mas amanhã eu tenho consulta e se ela souber disso, né, acabou. Tem gente que não olha a glicemia no dia que come as coisas, né? Então, assim, isso é o prejuízo, né? É para a mãe e para o bebê mesmo. E assim, além das consequências no parto, para o bebê, né? No período de recém-nascido ali, neonatal, tem na infância, né? Então, mães que não controlam o diabetes, né? Não controlam a glicemia durante a gestação, é, tendem a ter crianças, né, na idade infantil, não bebês, crianças mesmo, mais obesos, podem ter mais intolerância à glicose, não seja, ter um pré-diabetes na infância, ser mais obesos, né, ter síndrome metabólica, e ter outras complicações. Então, por isso que o controle na gestação é tão importante, né? Passa isso para o bebê, né? Passa isso para a criança, o futuro da criança. Então, assim, a gente não sabe ainda, os estudos ainda não mostram, não acompanharam essas crianças na vida adulta, né? Para a gente falar assim, vai ter diabetes ou não vai ter diabetes. Mas já havia um prejuízo na infância dessas crianças, né? Alguma pessoa perguntou aí, tá? Não sei se a gente vai responder durante a live ou depois, sobre questão de marca de glicosímetro. Não tem, assim, nenhuma, nossa, tem que usar essa, é obrigatório e tudo mais. Aqui em Minas, o SUS disponibiliza o AcuCheck, não sei como é aí na Bahia, e que ele é Tá, excelente. Hã? E pode ele, falar. e ele é excelente, tá? Então, assim, é uma marca boa, não é uma marca das mais caras. E aqui em Minas, nos postos de saúde, distribui mesmo, chama AcuCheck. E eles distribuem também o glicosímetro e as fitinhas, né? Pelo posto de saúde, para não precisar, porque a gente sabe que onera muito, realmente fica caro, né? Pela quantidade de vezes que tem que olhar. Então, pode usar, não tem problema, assim, marca específica não, tá?
Pode usar aqui o glicosímetro que tiver, desde que seja só seu, tá, gente? Tem gente que compartilha o glicosímetro pela família, tá? Mãe, irmão. Não, cada um tem que ter o seu, até pra gente fazer conferência, até pra olhar direitinho. Agora eu vou te falar que, assim, a gente sempre diz, eu tenho um grupo de obstetras aí do Brasil, que a gente fala que no Brasil a gente tem Índia e Bélgica no mesmo país. Aqui, o SUS não disponibiliza nada. Nem TOTG nós temos. Mentira. E como é que faz Juro. rastro? Então, quem não tem um pré-natal, mas Então, o assim, pré-natal fora do aqui SUS não é não pedido? tem, não tem, não tem. Nossa É no Senhora. máximo uma glicemia de jejum. Às vezes, eventualmente repetem a glicemia de jejum, mas ainda assim, muito raro. Vejo muito colegas, inclusive no particular, pedirem hemoglobina glicada para diagnóstico de diabetes gestacional ou então glicemia pós-prandial. A paciente vai lá, mede a glicemia, come o lanche que ela mesma tem que comprar e depois mede de novo. 1 ou 2 horas e é isso aí. Para você ter Entendi. uma noção, quando eu solicito o TOTG no laboratório, às vezes eu tenho que pedir para repetir, porque eles não têm costume de fazer o TOTG para gestante. E às vezes eu peço em jejum, 1 hora e 2 horas, eles só fazem o jejum e 2 horas, que é o É que o eles estão mais comum da habituados, que é população o geral, comum, né? que não é de pessoas não gestantes. Às vezes Uhum. eu tenho que ligar e falar, não, gente, é gestante, tem que fazer as 3 medidas. Então, assim, até mesmo as que tomam insulina, às vezes não conseguem o aparelhinho. Então, é realmente uma situação muito difícil, Isso é muito porque complicado. muito, muito difícil. A maioria das pessoas não tem acesso. E é isso, assim, a gente está tentando. Agora o Ministério da Saúde está reformulando aí a Rede Cegonha e as estruturas de pré-natal, porque existe o protocolo que é do país inteiro, mas não são todas as pessoas que têm acesso, né? E aí fica ainda mais difícil para a gente mostrar para essas pessoas o quanto isso é importante. E a gente fala, eu sempre falo que tem muita coisa, né, que tá na moda, então, chá revelação, sexagem fetal, fotos caríssimas, berço. Falo, gente, pelo amor de Deus, não adianta você ter um berço de 3.000 reais se não vai ter bebê para dormir nesse berço. Exatamente. Diabetes mata os Exatamente. bebês. Mata. Então, quantas vezes, eu tô arrepiada aqui, porque quantos atestados de óbitos de bebês eu já tive que assinar e escrever diabetes Isso. gestacional. Eu não tenho vontade nem de pensar, minha filha, porque eu não sei se eu teria estrutura para isso, não. É. Ontem eu tive que falar isso no pré-natal de alto risco com uma paciente e um aluno meu que estava comigo, ele ficou muito emocionado e ele falou comigo, doutora, eu acho que se eu ver um óbito fetal, eu não volto mais no hospital. Eu falei, pois então você precisa fazer igual eu, fazer terapia toda semana, porque você vai ver. Durante seu estágio, você vai ver. Toda semana tem óbito fetal por falta de pré-natal. Toda. Isso é muito triste, muito triste. É. Por isso que, assim, várias vezes, hoje, por exemplo, no consultório, eu dei um diagnóstico de diabetes gestacional em uma pessoa de 38 anos, primeiro filho, ou seja, já um fator de risco, né? E ela estava fazendo acompanhamento com outro profissional particular, inclusive. Veio uma glicemia de jejum de 100, repetiu, veio mais 88, sei lá, e pronto, é isso. E aí, depois, quando chega pra gente na maternidade, é o que eu falo, gente, o óbito fetal é uma catástrofe. Porque já foi, não tem mais o que fazer.
né? Então, quando a gente consegue dar esse diagnóstico, tratar, e às vezes elas desesperam, né? Nossa, mas o que eu vou fazer? Será que vai dar certo? A maioria a gente consegue, quando elas aderem às nossas condutas, ao tratamento, de fazer atividade física, mudar a alimentação, a maioria não vai precisar mesmo de insulina, Uhum. né? Então, é muito importante que entenda isso. E outras vão precisar de doses muito altas, né? A gente estava falando aí da insulina, às vezes a gente precisa até colocar a metformina, que também é outra controvérsia, né? Porque assim, a primeira opção sempre é tratamento de diabetes, seja ele gestacional ou já quem tem diabetes antes da gestação, né? A gente tem que passar tudo para insulina, tá? Então, a insulina é a medicação, é a droga mais segura para o uso, né? Tanto da mãe quanto do bebê durante a gestação, né? A gente sabe que é enjoado, né? Tem que aplicar, subcutâneo, risco de hipoglicemia, mas é o mais seguro que a gente tem. A metformina ou glifage, né? Que tem gente que conhece como glifage, é um medicamento não tão seguro, né? Assim, ele não é que ele é contraindicado, mas ele não é recomendado para todo mundo, tá? Precisam de mais estudos, né, para verem, para avaliar isso mesmo, tanto na mãe quanto no bebê, algumas consequências. Mas assim, normalmente a gente abre mão da metformina quando não tem como a gestante utilizar insulina. Então, assim, não tem como mesmo. Então, vai ficar sem nada, é melhor usar a metformina que já ajuda de alguma forma, né? Ou então, quando a gente abre mão, quando a mulher está usando uma dose muito alta de insulina. Assim, várias aplicações de insulina de longa ação, né, que a gente fala, tanto de curta ação, precisa de muita insulina, tem uma resistência absurda. A gente conversa, né, explica alguns riscos que pode ter e o benefício e decide, né, junto com a gestante, ali a melhor opção. Mas realmente tem mulheres que têm uma resistência à insulina absurda, né? A gente sabe que a resistência à insulina aumenta conforme vai passando as semanas de gestação. Então, às vezes a gente precisa abrir mão da metformina. Mas a gente tem que avaliar também o ultrassom, né? Então, assim, bebês que não estão crescendo tanto, né? Ou que tem uma circunferência abdominal normal ou mais pra, né, no percentil menor, é contraindicado, a gente não utiliza. Por quê? Pode não causar uma restrição, né? Não um ciúme, não, mas o bebê ele cresce um pouquinho menos do que o normal com a metformina. Então, em bebês que estão em tamanho normal, para o percentil pequeno, não é recomendado usar. Então, são pessoas bem eletivas, né? São gestantes bem assim, próprias mesmo para usar metformina, não é todo mundo. Então, a principal, insulina, né? Mudança de estilo de vida, primeiro, sempre, depois insulina se for necessário. Exatamente. E às vezes é isso, às vezes a gente tem pessoas que é tão difícil controlar, que até internada, com dose alta, o bebê tá grande e Uhum. muito líquido, e a gente fica desesperado, a verdade A é gente essa, também. A gente né? também fica desesperado. Porque a gente começa a Desesperado. pensar, a gente fala assim, não, tá aplicando errado. Aí a gente fala assim, não, vamos internar, que alguma coisa tá errada, né? Tá aplicando errado, é difícil, não conhece, primeira vez, tudo bem. Aí a gente interna, aí continua dando alto. Aí a gente fala assim, nossa, a insulina deve ter vencido. Alguma coisa, a gente vai procurando as coisas, porque assim, é desesperador. E realmente, tem gente que tem uma resistência à insulina absurda, né? E a gente tem que passar por isso, às vezes tenta adiantar um pouquinho o parto, né, Tainá? Não chega lá nos 40, nos 37, já faz o parto para tentar diminuir os riscos, né, da mãe e do bebê no parto. Mas a insulina é a primeira escolha, né, sempre. Às vezes a gente precisa fazer o parto prematuramente mesmo, né? Eu já tive casos de bebês com 35 semanas com 4 quilos. E esses bebês sofrem muito, muito. Eles vão para a UTI e tem muito desconforto respiratório, muita hipoglicemia. E é isso, infelizmente, ou é o parto, ou esses bebês podem morrer a qualquer momento, né? Uhum. Então, é realmente muito difícil a gente. E também, assim, o entendimento às vezes dificulta um pouco, né? Quantas vezes a gente Difícil. já pegou o paciente comendo escondido? Eu tenho uma queridíssima, que hoje ela é minha paciente do consultório, virou minha amiga.
Mas eu nunca vou esquecer dessa cena. Ela era diabetes tipo 2, inclusive. E que é mais difícil ainda, né? E temos, enfim, resultados adversos piores, né? E eu lembro que as glicemias dela eram 300, 400, 300, 280. E eu, assim, suando, eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? E teve um dia que eu cheguei para passar em enfermaria. Falei, vou ver como tá fulana. Vi lá no quadro a glicemia dela, 400 e não sei quanto. Eu falei, vou entrar lá agora. Eu abri a porta, ela tava com um pão de batata com margarina assim na mão. Ela assim, E um copo de suco de laranja. Você nossa, aí começava. eu, É natural, é o suco de laranja é natural. natural. Vamos falar do suco, vamos falar do suco. Vamos Aí falar eu, do fulana, suco. esse pão tava na sua dieta? Porque eu vou falar com a nutricionista. Eu pensando aqui, eu vou matar essa nutricionista. Aí ela, não, doutora, eu roubei do acompanhante da paciente do lado. É Aí assim eu, mesmo. né, Minha que filha, louco. só muda de cidade, Tainá. É tudo igual, só muda de cidade. Então, assim, foi super. Hoje ela fala, né, Tainá, nossa, a gente ficou internada a gravidez toda, praticamente. A gente conseguiu, nasceu bem o bebê. Teve que ser um pouquinho antes também, mas deu tudo certo. E assim, aí eu sentei com ela de novo, né? Porque às vezes elas ficam com medo da gente brigar também. Não é isso, a gente tem que sentar e explicar, olha, eu sei que tá difícil, eu sei que é difícil ver outra pessoa comendo, mas o seu bebê não tá legal, tá crescendo, vamos lá, tamo junto. E aí depois disso não teve mais também, a gente conversou bastante. É E temporário, né, Tainá? A gente é, sempre conversa e fala assim, olha, o que você tem que pensar é temporário, vai passar, né? Depois que o bebê nascer, você come. A gente sabe que eu é falo isso. difícil. A É, gente sabe que é difícil, mas assim, vamos pensar, é temporário, né? Vai acabar, tem data, tem dia para acabar. Então, assim, é isso que a gente precisa focar, né? Vamos comer direitinho aqui, vamos segurar, tá acabando. Quando nascer, você come. Depois a gente corre atrás, mas assim, deixa o bebê nascer, deixa, né, tá tudo bem, deixa correr bem a gestação, e depois você come. Mas é difícil mesmo, né? Não adianta também a gente bater de frente, né? Brigar não adianta, isso brigar de forma não alguma. vai adiantar. Então, acolher, né? Entender o que se passa, às vezes é difícil, às vezes assim, mora com outras pessoas, às vezes a pessoa não tem condição, né, de comprar determinadas coisas, às vezes mora com outras pessoas, então assim, vê outras pessoas comendo, né, realmente dá vontade, já tem a fragilidade da gestação, né, todo um contexto que a gente sabe que tem, Sim. então assim, a gente acolhe, tenta explicar de novo e criar alternativas, né, quanto para isso, E eu essas falo que, coisas. assim, uma questão muito. Eu sempre falo com os alunos também. É que a gente só fazer o exercício de pensar na cesta básica. Né? O que, que vem na cesta básica? É só carboidrato. Então, a nossa alimentação geral, assim, já é muito ruim. E é difícil, muito difícil para a gente conseguir melhorar, mas tem como, né? A gente tem resultados também maravilhosos, tem Com pessoas que realmente se certeza. empenham, que eu falo, nossa, que orgulho, Uhum. né? Então, assim, é muito legal também ter os bebezinhos no colo lá, depois saudáveis. E a gente precisa trabalhar em equipe. Quantas vezes eu ligo para você, amiga, me ajuda, o que que eu faço? Né? Porque também é É. difícil a gente entender o lado da paciente, porque às vezes elas vão em algumas pessoas e não quer voltar mais. Então a gente acaba discutindo aí muitas vezes esses Uhum. casos. Uma Mais pessoa perguntou difícil. uma coisa que a gente não esqueceu de falar até Uhum. agora, que foram os valores do controle da glicemia. Isso. Então, assim, é importante até quem tem o diagnóstico, quem está fazendo ponta de dedo, quem está olhando, saber os valores, né? Para a própria pessoa entender o que está acontecendo. Então, em jejum, até 95, menor que 95, 1 hora pós-refeição, menor que 140 e 2 horas menor que 120. Tá? A gente costuma até escrever na tabelinha para elas verem por que que é importante. Vocês, né, quem tem o diabetes gestacional, saber qual é a meta, né? Porque às vezes você come alguma coisa, às vezes até natural, por exemplo, a beterraba. Tem mulheres que, dependendo da quantidade de beterraba que come, sobe.
Aí fala assim, nossa, doutora, eu comi a mesma coisa, comi alface, tomate, nanã, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e tal, e subiu. Aí você tem que pensar, o que que eu comi de diferente? Então acaba que a pessoa vai se educando naquilo que ela está comendo, né? E aí ela já sabe que aquilo sobe, ó. Então eu comi beterraba no almoço, eu sei que subiu, então na janta eu já não vou comer. Então é importante a gente falar quais são esses alvos, quais são as metas para poder para a mulher conseguir entender e saber o que que aumenta, o que né, e o que deixa mais normal assim, né, no limite da normalidade. Então esses são os valores: menor que 95, menor que 140, menor que 120. Isso. Você falou do suco de laranja. Fala aí do Suco suco. de laranja, gente, apesar de ser natural, o suco de laranja tem muito açúcar, né? Assim, falando em geral, sobe muito a glicose, né? Tanto em quem tem diabetes e quem não tem diabetes também, né? Não é recomendado tomar muito todo dia suco de laranja por conta do açúcar mesmo, e é da própria fruta. Por quê? Quando você vai fazer um suco de laranja, você não faz com uma laranja. Não tem como você fazer um copo de suco de laranja com uma laranja. Então você usa muitas laranjas para fazer um copo de suco. E tem a própria frutose, né? A própria glicose da fruta, que sobe muito. Então o que a gente recomenda? Quem tem diabetes gestacional, são dois sucos: suco de limão e suco de. Então são os dois sucos. Por quê? O suco de laranja, ele realmente é o recorde. É o primeiro, é o que sobe muito a glicose e que as pessoas acham que é natural, que pode tomar, mas não é recomendado. Mas existem outros sucos que mesmo sem açúcar, sobe abacaxi, manga, né, que são frutas muito doces. Então, quem tem diabetes gestacional, dois sucos: limão, maracujá com adoçante, ou sem nada, se preferir, né? E o refrigerante nem precisa de falar, né? Assim, sobre isso, É. né? Diabetes gestacional sem refrigerante, ou Ninguém, o né? Dá zero, vontade. ou zero, assim, se a pessoa, se for impossível, ainda dê preferência para o zero, mas não, vamos Não. cortar. É. Vamos cortar. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, nossa, mas nem um suquinho. Então, é isso. E Não, nem o não de precisa uva, tá, gente? O de uva também sobe muito, mesmo é aquele natural, integral, não tem açúcar da fruta, não é. pode. E faz total diferença isso. A pessoa, quando ela começa a entender, né, quanto que subiu ali a glicemia, eu sempre falo, quando você quiser sair um pouquinho ali da alimentação, saia, mas meça depois para você ver como que isso repercutiu Uhum, no seu organismo. uhum, E é importante saber que os picos, né, eles são muito danosos para o bebê. Tanto os picos de hipoglicemia muito rápida e hipoglicemia também. Então, é sempre tentar manter ali o caminho do meio mesmo, uhum. porque quando a gente faz esses picos, eles podem ser a gota d'água que esse bebê precisava. Então, é muito sério. A gente precisa realmente dar a devida importância. Teve uma outra pessoa aqui que perguntou se diabetes gestacional precisa ser encaminhada para o alto risco. Sim, precisa ser encaminhada para o alto risco, justamente porque a gente precisa de consultas mais frequentes. A gente precisa, no último trimestre, no terceiro trimestre, de um ultrassom por mês. Algumas pessoas vão precisar de mais frequente ainda do que isso, ultrassom a cada 15 dias, quem usa insulina, por exemplo. Então, sim, é uma gestação de alto risco e é um dos principais fatores, né, de alto risco aí para a gravidez. Então, a gente precisa dar a devida importância. E aí, às vezes, o tempo que a gente perde pedindo para a pessoa repetir o exame, ou fazer um TOTG, ou sei lá, né, fazer qualquer outra coisa, é o tempo que a gente perde de monitorizar essa glicemia aí nessas primeiras 2 semanas, de instituir hábitos mais saudáveis para que a gente realmente não precise de medicação. Uhum. Só que quanto mais tempo a gente espera, pior vai ficar. Mais E às vezes elas complicações. mais complicações, e às vezes elas pensam o seguinte: não, a glicemia veio normal no primeiro trimestre, então eu não preciso fazer nada também, eu posso comer o que eu A quiser, eu posso torta fazer o que eu direito. quiser. Uhum. E aí vem no segundo trimestre alterada. Nossa, mas eu nunca tive diabetes. Quando a gente fala aí dessas mudanças de hábitos, é extremamente importante por causa de todas essas questões que a gente falou.
E eu recebi ontem uma pergunta na caixinha que eu falei que eu ia deixar para responder hoje com você. A pergunta era: eu tive diabetes gestacional. As medidas da glicemia depois do parto, que a gente mede no hospital, vieram normais. Ainda devo me preocupar? Então, realmente a gente suspende, né? Assim, depois a gente não recomenda ficar olhando tantas vezes, né? No pós-parto durante a internação. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai repetir o TOTG depois, normalmente uns 2 meses, né? A gente deixa um pouquinho acontecer as coisas. 8 semanas, a partir de 8 semanas a gente pode repetir o TOTG, né? E aí a gente vai ter, né, outras metas para a gente avaliar se teve algum resquício, vamos dizer assim, do diabetes gestacional ou não. Na maioria das vezes, né, Tainá, assim, como a pessoa já mudou o estilo de vida, realmente não vem normal, né? Mas a gente tem que fazer esse controle, tá, gente? É obrigatório fazer, faz parte do protocolo, fazer o TOTG novamente, é enjoado, né? Assim, é ruim de tomar e tudo mais, mas tem que ser feito. E a maioria não faz, né? A maioria não faz. Aí vem a próxima gestação. Aí vem a próxima gestação, veio diabetes de novo, a gente fala, e aí, Tata? Já não fiz não, tava tudo bem e tal. Então, às vezes, permaneceu a Exato. resistência à insulina, o diabetes, a pessoa continuou, e aí teve outra gestação e diabetes gestacional, teoricamente gestacional de novo, né? Porque a gente não sabe Não como é que sabe. ficou o pós. Outra coisa, Tainá, que o pessoal pergunta muito é quando a gente começa, quando a gente tem um diagnóstico, né, na primeira consulta, no primeiro exame, começa a mudança de estilo de vida, melhora da alimentação, tem mulheres que têm obesidade ou sobrepeso, elas costumam perder peso, né? E aí elas ficam super preocupadas, porque a família preocupa, eu tô perdendo peso, o bebê não vai crescer e tudo mais. Eu falei, gente, vamos ter calma, isso pode acontecer realmente, né? A gente mudou a alimentação, mudou o estilo de vida. É comum perder peso mesmo, até o segundo, né? O segundo trimestre, um pouquinho ainda para frente, pode perder até começar a ganhar. Então, isso é normal, né, amigo? O bebê tá bem, Exatamente. não prejudica o bebê, Muito tá, pelo gente? Essa perda de contrário. peso pode acontecer. Isso. Então, até a própria obesidade, né, acresce aí riscos para a gravidez, inclusive para o crescimento exagerado desse feto e todas as complicações decorrentes disso. Lembrar que a diabetes gestacional aumenta a chance de desenvolver pré-eclâmpsia, aumenta a chance de rotura prematura de membranas, parto prematuro também, né? E aquela paciente que eu disse que a glicemia era 300, 400, por exemplo, precisamos fazer cesárea, mas temos uma outra complicação que muitas vezes acontece, que é a infecção de ferida, né? Quando a gente tem um mau controle glicêmico e a gente tem alguma precisa de cesárea, enfim, algumas mulheres acham que realmente é indicação, mas a gente tenta a indução e faz o máximo possível para não ir para cesárea, justamente por causa disso. A recuperação é muito difícil. Às vezes a gente precisa de internação prolongada para tratar com Uhum. antibiótico, às vezes essa ferida abre mesmo e fica super difícil de cicatrizar. Ou às vezes fica ali sempre tendo alguma infecçãozinha de pele, né? Ainda mais que a cesárea é muito na dobra ali. Então, isso acontece com muita, muita frequência. Fora isso, outras pessoas que também às vezes não conseguem controlar, ganham aí 20, 30 quilos na gravidez, com diabetes gestacional, e depois para perder é super difícil, né? Difícil. E o pós, a gente sabe que a diabetes gestacional aumenta a chance dessa pessoa desenvolver diabetes, não só nesse rastreio, né, do pós-parto, mas para o resto da vida. No futuro, né? Também. E outros É transtornos cardiovasculares, né? isso. Então, é um fator. Quem teve diabetes gestacional pode acontecer. Então, mostra pra gente que quando teve uma sobrecarga, né? Então, o que acontece? Por conta do bebê, tem
uma sobrecarga, né, de glicose, então a gente precisa da insulina trabalhando mais ativamente para isso. Então, durante a gestação é comum a gente ter uma resistência à insulina, né, e o organismo da mulher, como se não estivesse dando conta, né, de manter a glicemia no normal, mostra pra gente que no futuro isso pode acontecer, né? Essa resistência à insulina, o corpo pode não dar conta, né? Vamos dizer assim, da insulina funcionar corretamente. Então, realmente, quem tem diabetes gestacional tem o risco de ter diabetes no futuro, né? Permanecer esse diabetes gestacional, né? Depois nesse exame, mas no futuro pode acontecer também. É um fator de risco. Isso, e de outras questões cardiovasculares, né? A gente vê aí que aumenta a chance de desenvolver pré-eclâmpsia, que já piora muito mais aí a nossa situação da gravidez. E não é incomum. Muitas vezes as pacientes me perguntam, nossa, mas agora tudo é diabetes, tudo é hipertensão. E isso fala a favor aí, é só a consequência dos nossos atos, né? E a gente vê que hoje as pessoas realmente são muito sedentárias, comem muito mal, e com o advento das tecnologias, né, a gente não faz mais o que nossas avós faziam. Então, realmente, infelizmente, é muito comum. Eu falo que a gente tem uma casa de parto aqui, um centro de parto normal, mas que para nascer lá tem que ser uma gestação de risco habitual. E é muito raro bater a meta, porque é raro ter gestação de risco Já habitual para risco bater habitual. a meta esperada. E por quê? Pela falha do pré-natal. A gente não tem, né? Não tem uma assistência de pré-natal de qualidade. Então, quando chega lá no fim da gravidez, um bebê enorme, muito líquido, vai ver, não fez rastreio de diabetes. Às vezes a gente tem óbitos fetais que a gente não consegue dar o diagnóstico ou saber a possível causa, porque não tem exame de Não pré-natal. fiz. Então, É sobre essa questão da obesidade, né, que Tainá, o ambiente que a gente vive, né? Hoje se fala muito no ambiente obesogênico, né? Então tudo contribui. Então a gente tem que nadar contra a maré, né? A gente tem que ir contra o que o ambiente, né, nos traz, que é um ambiente de tela, um ambiente fast food, um ambiente, né, de comida fácil, de comidas hiperpalatáveis, né, que são comidas gordurosas, são comidas hiperpalatáveis que a gente fala, né? Assim, tem um gosto, um sabor diferente. Então aquilo ali às vezes dá uma sensação boa, né? Uma sensação diferente. Então, assim, e para falar disso, a gente tem que falar de outra live, né, amiga? Sobre isso tudo. Mas, enfim, mas a gente sabe, né, que o comer não, a gente não come, né, só para nutrir, né? O comer é afeto, né? É lembrança, é um tudo, né? Assim, a alimentação está presente na nossa vida, na nossa família, né? Conjunto para comer, e aquele negócio todo. Então, assim, no Brasil, a comida é afeto, né? É lembranças. Então, é difícil, né? Essa questão da alimentação, questão da obesidade, né? Assim, então, isso daí é outra live, tá? Dá assunto para outra e live. só para falar que nós duas, né, passamos por isso. E ontem foi seu aniversário e eu Foi. lembrei, me veio o sabor do bolo de abacaxi com coco na boca, eu juro. De manhã, quando eu vi aquela foto, eu falei, nossa, aquele bolo maravilhoso Aquele bolo. Pois é. há 11 É anos isso aí. atrás. Aqui, muito Então, tempo, né? a gente também, né, eu ainda estou nesse processo de virada de chave aí, justamente para ter uma gravidez futura, saudável. E eu sei a dificuldade que é, eu sempre falo isso com as pacientes, e a gente quer o melhor para elas, né? E eu estou muito feliz, eu vou parar, né? Vamos, chega de falar, porque nós estamos falando demais, vamos ter outros momentos, mas Vamos. eu estou feliz demais por dividir esse momento com você. A gente nunca E imaginou, né, amiga? Apesar da gente nunca, viver junto 6 anos, né? Vivendo junto, manter a amizade aí, a gente nunca imaginou que a gente ia estar falando de uma coisa em comum, né? Um assunto uma em coisa comum entre comum. nós dois. Mas é E agora ótimo. temos tantas coisas, né, para falar. Depois eu perguntar aí quais os temas que as pessoas querem que a gente fale de novo, porque é muito. E outra, eu falo com elas, eu falo, gente, agora eu tenho uma endócrino para indicar que eu confio, né, que não vai
Enfim, a gente sabe o quanto tem sido difícil praticar uma medicina de verdade. E nós tivemos uma boa formação, nós tivemos uma formação baseada em evidências, e é muito bom poder contar com você e ter quem indicar. Felizmente, hoje nós temos o advento da tecnologia, que serve para coisa ruim, mas também serve para coisa Com boa, certeza, com né? E certeza. temos teleconsultas. Então, muito bom contar com você aí nessa jornada, minha irmã do coração. Obrigada por aceitar o convite. Vou deixar você Ah, voltar para obrigada sua pelo filhota. convite. Tá dormindo. Já deu um chorinho ali, o pai foi lá socorrer. Ótimo, é isso aí. Mas foi ótimo, né, amiga? Sempre bom estar com quem, com a excelência da obstetrícia, né, gente? Vamos vir falar mais outras lives, outras coisas aqui que nós estamos planejando. E vamos continuar aí na parceria. Estamos aí para o que você precisar, para o que os pacientes precisarem, as dúvidas. Apesar de não morar em Ilhéus, nem na Bahia, um pouquinho longe, mas eu atendo teleconsulta. Quem precisar, tá? Pode entrar em contato com a Tainá, né? Ela vai falar se precisa ou não de acompanhamento. Isso daí eu deixo por conta dela, né? Que a gente confia. Mas o que precisar, gente, pode mandar mensagem, pode perguntar, eu respondo direct. E aí a gente vai conversando se, né? O que precisar. Eu estava doida para você voltar da licença maternidade, né? Para a gente já começar aí, porque é difícil mesmo, é muito difícil achar, e às vezes a gente tem muitos preconceitos, às vezes as mulheres vão, falam, mas também você é gorda, né? Mas você precisa emagrecer, não fecha essa boca. Então, assim, ela não vai aderir, não vai voltar, e é muito difícil isso, a gente sabe, né? Então, ai, estou muito feliz, muito obrigada. Foi Boa ótimo. noite, dá um cheirinho no Beijo. cangote aí da minha filha. Pode Um abração para deixar. Heitor. Eu Pode vou deixar. cortar essas lives como elas ficaram cortadas e vou repostar, tá bom? E Beleza, vai eu posso ficar também. salvo tanto aqui quanto no canal do YouTube para quem quiser rever, compartilhar, ver em outro momento. A gente vai editar e vamos repostar aí para vocês, tá Beleza. bom? Tá bom. Beijo, ó, mamãe. Beijo. Beijita, saudade, Tá aqui linda. assistindo. Tô Tá vendo. bom. Tchau. Beijo. Te Tchau. amo, amiga. Boa Também. noite. Boa noite.